Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula juntamente com o professor Rafael no período da tarde na Escola Zip Byte. Nessa aula iremos ver uma introdução ao Adobe Illustrator. Então essa é uma aula básica sobre o programa. Nós iremos estar frisando aqui nessa aula sobre a barra de ferramentas desse programa. Então, para começar, o Adobe Illustrator é um programa profissional para a criação de desenhos gráficos. Basicamente, ele serve para criar desenhos como cartões de visita, convites, logomarcas, capas de revistas, propagandas e muitos outros tipos de documentos gráficos. Então, o design de sua área de trabalho segue a mesma organização do Adobe Photoshop, para aqueles que já trabalharam um pouquinho com esse programa, por ele ser do mesmo pacote da empresa Adobe. Então, a área de trabalho do Adobe Illustrator está dividida entre menus, barras de propriedades, painéis e prancheta, que é a folha de trabalho. A extensão padrão do Adobe Illustrator é AI. Então, todos aqueles documentos que nós criarmos no Adobe Illustrator, quando for salvar, o formato dele vai ser AI. Porém, essa extensão pode ser mudada de acordo com sua necessidade. Mas para isso, basta ir no menu Arquivo e em seguida exportar. Se você ir na opção salvar normal, vai salvar com formato AI. Caso queira outro tipo de formato, aí como eu disse aqui no menu arquivo e exportar. E aí você escolhe outro formato, que pode ser JPG, PNG, PDF, assim por diante. Então, essa é a área de trabalho, assim que nós abrimos o programa. E nós iremos falar mais nessa aula sobre a barra de ferramentas. Em próximas aulas, nós veremos outros painéis e menus, porém nessa somente barras de ferramentas. Então, aqui, para explicar melhor, eu dividi a barra de ferramentas colocando uma numeração ao lado, que fica mais fácil para explicar a função de cada ferramenta. Então, vamos lá. Então, a ferramenta de número 1 é a ferramenta de seleção. Ela seleciona objetos inteiros. Ferramenta 2, a ferramenta de seleção, que seleciona pontos individuais em um objeto. Ferramenta 3, a ferramenta varinha mágica, que seleciona os objetos que tenham a mesma cor. Ferramenta 4, a ferramenta laço, que seleciona pontos ou segmentos de caminho dentro de objetos. Ferramenta 5 é a ferramenta caneta, que desenha linhas retas e curvas para criar objetos. A ferramenta 6 é a ferramenta texto, que permite que você crie e edite textos. A ferramenta 7 é a ferramenta segmento de linha, que desenha as linhas retas. A ferramenta 8 é a ferramenta retângulo, que desenha retângulos. A ferramenta 9 é a ferramenta pincel, que desenha linhas caligráficas à mão livre. E além de traçados artísticos, traçados de padrão e de cerdas em caminhos. A ferramenta 10 é a ferramenta lápis, que desenha e edita linhas à mão livre. A ferramenta 11 é a ferramenta pincel irregular, que desenha caminhos que expandem e mesclam automaticamente. A ferramenta 12 é a ferramenta borracha, que apaga os objetos. A ferramenta 13 é a ferramenta girar, que gira os objetos através de um ponto fixo.
Ferramenta 14 é a ferramenta escala, que redimensiona objetos por meio de um ponto fixo. Dando continuidade, nós temos a ferramenta 15, que é a ferramenta largura, que permite criar um traço com largura variável. A ferramenta 16 é a ferramenta de transformação livre, dimensiona, gira ou inclina um objeto selecionado. Ferramenta 17 é a ferramenta construtor de formas, que mescla formas simples para criar formas complexas e personalizadas. Ferramenta 18 é a ferramenta grade de perspectiva, que permite criar e renderizar artes em perspectiva. A ferramenta 19 é a ferramenta gradiente, que coloca cores gradientes nos nossos objetos. Ferramenta 21 é a ferramenta conta-gotas, que transfere cores, texturas e gradientes de um objeto a outro. Ferramenta 22 é a ferramenta mistura, que cria uma série de objetos misturados entre cor e a forma de vários objetos. Ferramenta 23 é a ferramenta pulverizar símbolos, que insere várias instâncias de símbolo como um conjunto na prancheta. Ferramenta 24 é a ferramenta gráfico de colunas, que cria gráficos que compara valores usando colunas verticais. A ferramenta 25 é a ferramenta prancheta, que abre a caixa de diálogo de opções da prancheta, ou seja, de opções da nossa folha. A ferramenta 26 é a ferramenta fatia, que define os limites de diferentes elementos da web no seu trabalho artístico. A ferramenta 27 é a ferramenta mão, que movimenta a área de trabalho livremente. A ferramenta 28 é a ferramenta zoom, como o nome já diz, aumenta ou diminui o zoom. Logo abaixo, nós temos as opções de preenchimento e contorno. Aqui nós temos a opção de colocar uma cor nos objetos que nós inserimos na área de trabalho. E logo abaixo, esse de branco, né, o preenchimento. E logo abaixo nós temos um quadradinho em preto, que ele é a cor do contorno dos objetos. Aqui embaixo, assim como está mostrando aqui nos tracinhos, nós temos a opção de desativar o contorno ou o preenchimento. Para isso, é só clicar sobre se você clicar sobre a telinha de preenchimento e se quiser desativar, clique nesse outro botãozinho abaixo, deixando o quadrado em branco com uma tarja vermelha na frente. A mesma coisa para o contorno, é só clicar lá na opção do contorno e depois clicar nesse quadradinho em branco e colocar, dando um clique sobre ele, ele ficará com essa tarja vermelha na frente, que indica que foi retirado tanto o contorno ou também o preenchimento. Então, pessoal, essa aula foi apresentando um pouco a barra de ferramentas do programa Illustrator. Agora vocês terão uma atividade teórica para responder. Preencham lá o formulário, respondam as questões e assim que terminar de responder as questões, clique no botão enviar. Assim que vocês clicarem no botão enviar, a sua atividade teórica será automaticamente enviada para mim e eu vou poder corrigir a sua atividade teórica e depois eu mando o resultado, tá ok? Muito obrigada por participar dessa aula e acompanhe as próximas aulas. Tchau, tchau!